Vem pro novo! PoaCast. Bem-vindos ao novo PoaCast, o podcast do Partido Novo em Porto Alegre. E hoje nós temos aqui como convidado Frederico Consentino. Tudo bem, Frederico? E aí, Rogério, como é que tá? Tudo bem? Prazer conversar com os nossos filiados aí e apoiadores de Porto Alegre. Ah, perfeito, perfeito. Estratégia, bastidores e desafios de 2026. O que nós podemos falar sobre isso, Fred? Acho que vai ser, sem dúvida nenhuma, Rogério, a nossa eleição mais importante, né? A eleição em que a cláusula de barreira vai ficando cada vez mais difícil. Uma eleição em que a gente vem de uma eleição muito difícil, que é a eleição de 2022, né? Que a gente não bateu a cláusula de barreira. Mas uma eleição que eu não tenho a menor dúvida que nós vamos surpreender a política e o Brasil batendo a cláusula de barreira, elegendo senadores, deputados, possivelmente até governadores, né? Como fizemos em 18 com Romeu Zema. E uma eleição que vai nos consolidar, sim, na minha opinião, como um dos grandes partidos do Brasil, né? Um partido que está cada vez mais se consolidando como um partido de direita, né? Que abriga liberais, conservadores, né? E que é, acima de tudo, que é propositivo, né? Que tem ideias claras do que é para o futuro do Brasil. Perfeito. Mas antes da gente falar um pouquinho disso, você é economista, coordenador da nossa bancada na Assembleia Legislativa, coordenador de campanhas e uma referência técnica e política dentro do partido, porque a gente já teve algumas reuniões e eu sempre vi a tua capacidade estratégica, principalmente, de nos liderar. E conta como é que um pouco da tua história, para o pessoal te conhecer, uma vez que você é filiado. A minha história com o Novo, Rogério, é bem antiga, né? Inclusive, agora dia 10 de setembro, 19 de setembro, enfim, agora em setembro eu estou completando 10 anos de filiação, junto com o Novo. O Novo está completando 10 anos de história, eu me filiei no dia que o Novo, ou no dia seguinte que o Novo abriu as filiações, né? Eu ajudei a colher assinaturas para a formação do partido lá em Santa Maria, na época da faculdade. Ah, você estava estudando lá? Eu fiz faculdade de economia em Santa Maria, na Universidade Federal. Você se cruzou com o Giuseppe por lá? Não somos da mesma geração. Eu saí de Santa Maria quando ele estava começando a faculdade. Eu sou um pouquinho mais velho que ele. E era um momento do Brasil, um momento muito, muito difícil, assim, né? 2013, as manifestações, a crise econômica, e você chegar para as pessoas na rua e explicar que estava sendo formado um novo partido e pedir o apoiamento, pedir assinatura para as pessoas, tinha reações muito engraçadas, né? Por um lado, você tinha aquela reação assim, mais um partido, mas por outro, você também tinha a reação da indignação, né? Com a classe política atual, naquela época, e com a necessidade de você testar algo diferente, né? Sim. E aí quando as pessoas me perguntavam, tá, mas mais um partido? A gente sempre devolvia a pergunta, tá, mas tem algum partido que tu se identifica? A maioria das pessoas não tinha nenhum partido que se identificava e apoiava aí o Novo. E tem uma história engraçada, né? Até mandar um abraço pro meu amigo Fábio Osterman. Na época ele estava no Novo e eu fui na rodoviária buscar uma caixa de encomenda, né, enviada por ele, que na caixa tinha pranchetas, fichas de apoiamento, 3 ou 4 camisetas, para no dia seguinte a gente já ir para as praças e para o famoso calçadão de Santa Maria para colher assinaturas. E ali começou a minha história, minha trajetória com o Novo, né? 2013, né? 2014. Perfeito. Depois de 2014, 2015 eu vim para Porto Alegre, já tinha me formado, vim fazer pós-graduação aqui na URGS e comecei a me aproximar da turma do Novo de Porto Alegre, né? Do Novo do Rio Grande do Sul, que tinha a sua centralidade aqui em Porto Alegre. E em 2016 fui voluntário nas campanhas, ajudei a campanha do Camozato, ajudei a campanha do Lino, principalmente. E aí começou a minha trajetória dentro do Partido Novo. Foi assim que um carioca se radicou aqui no Rio Grande do Sul. Eu já moro no Rio Grande do Sul, eu tenho 34 anos, eu já moro no Rio Grande do Sul há 29, né? Eu vim para o Rio Grande do Sul, perdão, há 24. Eu vim para o Rio Grande do Sul com 9 anos de idade, né? Então eu me considero um cariúcho aí. Do Rio de Janeiro eu mantenho a família, o time, né, que é o Fluminense. Um abraço aí para os colorados e gremistas, que eu respeito muito, mas que ultimamente andam fregueses do Fluminense.
Mas de resto, eu sou um gaúcho, casado com uma gaúcha, uma filha gaúcha. Não tem mais aquele chiado. Não tenho mais o meu sotaque carioca, preservado apenas com meu pai e com a minha mãe, né? Que são quem denuncia aí a família. Nesse período você também trabalhou com outras coisas, Fred? Eu comecei a minha carreira profissional trabalhando no Banrisul. Né? Na época, meus pais trabalhavam no Banrisul, me incentivaram a fazer o concurso. Eu fiz o concurso em 2009, eu tinha 19 anos, e comecei a trabalhar no Banrisul, lá em Santa Maria mesmo, na região. E foi uma experiência, eu gosto muito do setor bancário, financeiro. E quando eu vim para Porto Alegre fazer a minha pós-graduação, eu ainda trabalhava no Banrisul. E uma das coisas que me fez sair do Banrisul, né, e aceitar o convite, porque em 2016 o Camozzato se elege, e depois da eleição ele me convida para compor a equipe dele na Câmara Municipal. Na época eu trabalhava no Banrisul. Uma das coisas que me fez largar o Banrisul é porque ao longo da minha trajetória, trabalhando no banco e cursando a faculdade, eu fui me identificando cada vez mais com os princípios liberais e comecei a ficar cada vez mais desconfortável em trabalhar numa empresa estatal, num banco público, qual eu não acredito que deva ser público, não acredito que deveria ser público, né? Tenho muito carinho, muito respeito pela instituição, pelas pessoas, trabalhei anos lá, meus pais trabalharam anos lá. Acho que é uma instituição de pessoas sérias, um banco que é um banco que compete, diferentemente de uma estatal monopolista. Seus pais também trabalharam lá? Também trabalharam lá. Que foi o que nos fez vir para o Rio Grande do Sul. Sim, imaginei, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. E diferentemente de empresas monopolistas, o banco hoje ninguém é obrigado a ter conta lá. Se você não é bem atendido no Banrisul, você vai para o Santander, para o Bradesco, para o Nubank, para o Banco do Brasil. É um mercado competitivo. Muito diferente de outras estatais que têm monopólio, tipo os Correios ainda tem alguns monopólios, a Caixa Econômica tem o monopólio do Fundo de Garantia, a Petrobras o monopólio da questão do petróleo, enfim, só para citar alguns exemplos. Mas eu tinha um incômodo com isso e eu não vislumbrava uma carreira dinâmica no banco, né? O banco é moroso, por ser uma empresa pública, as promoções e o progresso na carreira são muito morosos. E aí, quando o Camozzato me convidou para integrar a equipe dele, eu, no primeiro momento, me licenciei do banco, uma licença particular, e depois eu pedi demissão, pedi desligamento. Coragem. Assim, o pessoal fala isso, né? Mas o que é a vida? A vida é a estabilidade do concurso, né? Para algumas pessoas, ok, entendo, beleza. Mas outras pessoas acabam se movendo muito mais pela... Na época eu me movia muito pelo propósito, como né? É que foi dentro da família? De ajudar. Cara, isso foi tranquilo, assim, meus pais sempre me apoiaram, e um pouco de receio, né, porque a política ela é de ciclos, né, então você depende do ciclo eleitoral, do partido ganhar corpo e ganhar atração e crescer e você ter oportunidades, né, mas eu também nunca tive medo do mercado, então se um dia tiver que sair da política e ir para o mercado, vamos lá, faz parte, é isso aí. Porque mal ou bem, o concurso público, claro que no alto escalão como esse, que paga muito bem, um concurso público é uma garantia, né? Sim. De estabilidade, né? Algo que inclusive a gente deveria questionar um pouco mais, né? Principalmente para funções que são funções, digamos assim, mais básicas, né? É necessária a estabilidade do servidor público em algumas funções básicas faz bem para a sociedade, né? Mas enfim, nós temos essa cultura no Brasil e, sob o ponto de vista pessoal, né? Tu vê pessoas anos e anos estudando para poder passar num concurso para ter a tal da estabilidade para o resto da vida, né? Isso nunca me moveu, assim, pelo contrário, isso era o que me desmotivava, né? Olha porque, só. assim, tá, e aí? Beleza, eu vou ficar aqui o resto da minha vida, tá, vou crescer, tá. Sem desafios, mas, de repente? Em muita medida você não era desafiado, né? Então, quando o Camozzato me convidou para ir para a Câmara Municipal, não tive muita dúvida, assim, já era algo que eu pensava em sair e aí, enfim, aí comecei a minha trajetória dentro do Novo aí, trabalhando mesmo. Aí, 2017, trabalhei lá, 2018, fui concorrer a deputado federal, né? Então, concorri a deputado federal em 2018, fiz 10 mil votos, 10.447 votos. E aí foi uma eleição que o Novo foi a grande sensação da eleição, né? E que nós quase elegemos 2 deputados. Elegemos o Marcel, mas não conseguimos eleger o segundo por causa das regras de cálculo eleitoral. Eu lembro até hoje que eu, o Camilo, o Maurício Marcon e o Rodrigo Souza Costa, não me lembro em qual ordem, eu não fui o primeiro foi o Marcon. O resto da ordem eu não me lembro. Mas todos ficamos no patamar de 10 mil votos. Um 10.900, um 10.700, um 10.800 e um 10.400. Uma coisa assim. E a gente brinca até hoje, eu e o Camilo, que ainda temos uma ótima relação. Um abraço aí pro Camilo. Me dá os teus 10 mil votos, eu te dou os meus 10 mil votos, que se alguém tivesse feito 20 mil, teria sido puxado aí pelo efeito Marcel.
foi uma pena, nós lamentamos muito, acabamos tendo muitos candidatos e isso dissipou muito as votações, mas ao mesmo tempo, falo isso até hoje para todas as pessoas que pensam em concorrer, me perguntam a opinião, fazer campanha é uma coisa fantástica, ser candidato é uma coisa fantástica, Sim. Principalmente quando você tem a verdade, né? Eu sempre digo, você está fazendo uma campanha com base na verdade, Sim. falando a verdade, sendo propositivo, num partido limpo, ético, honesto. Sim. Não tem que se envergonhar de pedir votos, Claro. se envergonhar de pedir dinheiro, você não tem que se envergonhar de nada. Mesmo que tu não vá ser eleito, vamos lá, aí vamos pro lado pragmático da política. A regra é você não ser eleito. São 500 candidatos e 30 eleitos. Sim. São 300 candidatos e 30 eleitos. Depende da eleição. Mas a contribuição que tu dá, ela é essencial, né? E aí, em 2018, depois da eleição, não voltei pro gabinete do Camozzato, fui trabalhar numa startup, né, de 2 amigos, e aí logo depois veio o convite para ser o coordenador da bancada na Assembleia, o convite por parte do Fábio e do Giuseppe, então deputados eleitos. Sim. E também do diretório estadual da época, que era o Araldi, o Alexandre Araldi e a Betina. Aceitei o convite, fizemos um processo seletivo para o preenchimento das demais vagas, de assessoria jurídica, assessoria econômica, assessoria de imprensa. E aí, desde 2019, coordeno a bancada. 2022, infelizmente, decaímos de 2 para 1 deputado. Permaneci, a equipe da bancada permaneceu, né, junto com o Camozzato. E agora vamos aí para a eleição de 26, na perspectiva de não só recuperar as 2 cadeiras, como quem sabe até fazer a terceira. Estou bem otimista com a nominata que o partido está montando, né? Bacana. E então eu acho que a gente vai voltar assim a crescer. E aí nesse meio tempo teve a eleição de 22, né, que eu fiz coordenei a campanha do Ricardo Jobim a governador. Foi uma campanha muito, muito legal e que foi muito importante para unir o partido, né? Num momento em que o partido estava com vários problemas, né? Com a saída do Amoedo, com a tentativa de criar uma narrativa de que Lula e Bolsonaro eram iguais e que a gente tinha que representar um contra os dois, né? Um desposicionamento do partido que prejudicou muito a nossa eleição de 22 e que a candidatura do Jobim foi muito importante aqui no Rio Grande do Sul para unir o partido. O Jobim é um cara muito carismático, muito... que está no partido, inclusive, até hoje, nos ajudando. E em 2024 coordenei a campanha do Camozzato a prefeito, que também foi uma campanha muito importante para o partido, né? Para a gente manter as nossas 2 cadeiras na Câmara. Por muito pouco não fizemos a terceira cadeira. Sim. Mas nos consolidamos em Porto Alegre como uma grande força política que, sem dúvida alguma, no futuro tem total condição de pleitear a Prefeitura de Porto Alegre. Temos lideranças para isso. Essa consolidação veio com o convite, por exemplo, do Giuseppe de participar do Executivo, né? E Azardo também está participando, está tendo um papel muito importante agora no debate do plano diretor, né? Exatamente. E como é que foi para você, que já está há alguns anos lá na Assembleia, sair do banco? Qual é a diferença? Claro, tu já falou um pouco, mas quais foram os desafios, assim, naqueles primeiros anos que você entrou ali na Assembleia? Como é que foi para ti? Hoje tu deve estar acostumado, né? Cara, eu vou te dizer assim, o mais desafiador quando você entra num lugar novo é você entender, porque o que acontece? A Assembleia, ela é uma casa legislativa muito dominada pelos mesmos partidos, pelos mesmos políticos há muito tempo, né? Sim. A eleição de 2018 foi uma das eleições que mais renovou o parlamento. Então foi um movimento muito interessante de chegada de novos partidos, de chegada de novas pessoas. Aconteceu ali dentro, inclusive, um certo choque geracional. Muitos assessores novos, muitas equipes novas, né? E na teoria da administração pública, aí, desde de Weber e outros, fala muito sobre a burocracia do Estado, né? O que é a burocracia? Não na burocracia no sentido da papelada, mas no sentido dessa casta de pessoas que compõem o Estado, né? E que, na prática, é quem governa, né? Então, a gente vê isso muito na Assembleia, nos bastidores da Assembleia, principalmente nos partidos grandes, tradicionais, né? Essa burocracia que governa a Assembleia, a ponto de, por exemplo, um deputado de outro partido chegar para o seu coordenador de bancada, para o seu assessor, dizer que quer fazer tal coisa e o assessor dizer que não dá para fazer, mesmo que dê para fazer. Então, essa burocracia, né, esse establishment que governa, esse foi o mais desafiador, porque a gente chegou cheio de energia, cheio de vontade de fazer, de mudar, de propor, de enfrentar isso, e se deparou com uma resistência muito grande, muitas vezes a pequenas mudanças, né? A gente brigou muito na Assembleia por uma pequena mudança que foi a seguinte:
a Assembleia era muito conhecida por votar projetos inúteis, né? Que a gente simpaticamente chama de simbólicos, né? Ficou muito famoso o dia do frango e do ovo, uma época, o dia do moranguinho, o dia do não sei o que lá e tal. E o plenário da Assembleia parava para votar esse tipo de coisa. Então, às vezes, tinha lá na sessão 30 projetos. 10, 15, 20 eram desse nível. A gente passou a entender que havia uma importância para os deputados e para algumas comunidades esses projetos, né? Você colocar a festa do moranguinho de Bom Princípio no calendário oficial do Estado tinha uma importância para Bom Princípio. Então você não pode menosprezar essa importância. Sim. Então a gente foi trabalhando para mudar. Ao invés de votar no plenário, vota nas comissões. Legal. Que é uma coisa que já acontece no Congresso Nacional, né? Que a gente chama de terminativo nas comissões. Mas, cara, para enfrentar isso, para fazer essa mudança, singela. Sim. Foi, assim, mais de ano de discussão, com muita resistência dos partidos. Por quê? Tinha vários medos, assim, tá, mas como é que eu vou trazer a comunidade para o plenário para poder prestigiar a votação? Então a gente criou um mecanismo lá, se o deputado quiser fazer um evento, ele vai lá e leva o projeto para o plenário. Tá, mas vai reduzir o número de projetos no plenário e a imprensa vai dizer que a gente não vota nada. Assim, várias resistências que a gente foi enfrentando para fazer uma singela mudança. Então, acho que esse foi o grande desafio, algo que numa empresa estatal como o Banrisul existe, evidentemente, em alguma esfera, mas que quando a gente está na ponta lidando com o cliente no dia a dia, isso não acontece. Você está ali, você está entregando, atendendo a empresa. Eu atendia, na época que eu saí, eu era assistente da agência corporate, que atendia os grandes clientes. Então, era uma coisa assim, em bom nível, assim, de atender grandes empresas de Porto Alegre e região metropolitana e fazer operações de altos valores, com muita cautela jurídica, né, de formalização e você prestar um atendimento de qualidade, porque a competição também, né? E isso é uma coisa que eu coloco um pouco na mesa sempre que se discute a questão do Banrisul, né? Ninguém é obrigado a ter conta no Banrisul. Sim. Hoje, com portabilidade e com a concorrência, então o Banrisul, apesar de estatal, se obrigou a, como banco, atender o cliente, porque senão ele vai perder o cliente, né? O cliente, uma grande empresa vai ter crédito no Banrisul, mas vai ter crédito no Santander, no Itaú. Então você tem que atender bem, você tem que ter um bom produto, um bom serviço, senão o cliente vai embora. Claro, existem algumas coisinhas ali, né? A questão da folha de pagamento do Estado. Sim, isso a questão das guias de pagamento do ICMS, mas a questão da folha do Estado, cara, você tem portabilidade, né? Não é um monopólio do Banrisul hoje? O Banrisul tem a folha do Estado, então quando você entra no Estado como funcionário público, você abre a conta no Banrisul, mas você pode entrar no Nubank, fazer portabilidade e passar a receber no Nubank. É? O que o Banrisul tem hoje de grande ativo, que é relativamente monopolista, é o consignado dos funcionários públicos estaduais. É uma carteira de empréstimo líquida certa com uma taxa de juros, né? Mas enfim, é uma outra discussão aí de futuro. Nem sei se vale a pena mais privatizar o Banrisul, porque o Banrisul perdeu valor imensamente nos últimos anos por conta justamente dessa competição, né? Um banco na década de 90 valia um absurdo, né? E na década de 90, sim. Na década de 90, o Rio Grande do Sul perdeu a oportunidade de privatizar o banco e entregar o banco na renegociação da dívida naquela época. Pagou um juro mais alto por causa disso. Pagou um juro mais alto, manteve uma dívida maior e sofre até hoje. Naquela época tinha que ter vendido, mas aí a eleição de 98, em que o Brito não se reelegeu, elegeu o Olívio, né? Foi muito pautada por essa discussão e acabou, enfim, essa foi a decisão do povo gaúcho, né? E acho que foi uma decisão bastante errada e que cobra a conta até hoje. Perfeito. E, bom, na Assembleia você teve essa dificuldade de trazer um novo pensamento, uma produtividade maior que já parece inerente para você, né? Agora vamos voltar um pouquinho à campanha. Tu coordenou a campanha do Camozato. Qual foi o maior desafio dessa última, que foi bem recente agora, né? Dessa última campanha para prefeito de Porto Alegre? Eu elencaria alguns grandes desafios, né? É difícil elencar um só. Acho que o primeiro grande desafio nós não tínhamos acesso a TV e rádio. Bem polarizado também, não foi? Também. Acho que também a questão da polarização pegou, mas no caso da polarização, a gente era um dos polos também, entendeu? Entendi. Se existia uma polarização na eleição entre o PT e a esquerda e quem não era, nós também estávamos no polo. Isso aí. Né?
Mas essa falta de acesso ao rádio e à TV é muito mais prejudicial do que algumas pessoas pensam sobre a questão das redes sociais, né? A grande massa da população ainda se informa pela TV, tu ainda se torna conhecido pela TV. Então esse foi um desafio muito grande. E aí o segundo desafio, o desafio da própria política em si. Você tinha um prefeito relativamente bem avaliado, muito conhecido na cidade, um carisma grande, principalmente entre as classes sociais mais baixas e médias, com uma coligação imensa. Então, ele tinha 400 vereadores fazendo campanha para ele, 300 candidatos a vereador fazendo campanha para ele. Vereadores não, né? Candidatos a vereador fazendo campanha para ele. E nós tínhamos uma nominada de 30. Então, isso pesa. Mais gente pedindo voto para ti, mais gente falando de ti, mais gente disseminando o teu nome e as tuas ideias. Eu diria que esses foram os dois grandes desafios. E depois desafios inerentes, sim, né? Recursos, né? Campanhas de $500 milhão contra campanhas de 3, 4 milhões, campanhas milionárias. Sim. Mas, apesar de todos esses desafios, eu acho que a gente conseguiu pautar debates importantíssimos para a cidade. Sejam debates propositivos, né, que a gente fez sobre a questão das enchentes, sobre a questão da proteção da cidade, sobre a questão do plano diretor, sejam mesmo debates que muitas pessoas dizem que é debates negativos, que é ataque, mas que são importantes sim para as pessoas conhecerem quem é quem, né? Então, quando o Camusato traz no debate a questão da Venezuela, no primeiro debate da Gaúcha, a questão da Venezuela, algumas pessoas vão, mas o que a Venezuela tem a ver com o Rio Grande do Sul? Tem tudo a ver com o Rio Grande do Sul. A gente sabe quem são essas algumas pessoas que criticaram. Tem tudo a ver com o Rio Grande do Sul, tem tudo a ver com Porto Alegre, pelo simples fato de que se você tem uma candidata que é incapaz de ter valores democráticos sólidos, a população precisa saber disso, né? Uma candidata que relativiza ditaduras, a população precisa saber disso, porque isso faz parte da índole da candidata, né? E talvez o primeiro debate que tenha que se ter na política é o debate de índole. Sim. E depois o debate de ideias, porque, enfim, eu prefiro alguém com uma ideia aqui ou ali equivocada do que alguém que não se expõe, que tem uma índole, né? Sim. Mas, enfim, acho que foi muito desafiador nesse sentido, né? E o cenário polarizado, isso é uma coisa muito engraçada, assim. Eu acho que assim, a polarização, sempre existiu polarização no Brasil. Sempre existiu polarização. Sim. O PSDB polarizava com o PT, no Rio Grande do Sul o MDB polarizava com o PT, ou progressistas polarizavam com o PT, ou com o PDT. Principalmente em segundo turno, a eleição sempre foi polarizada. A diferença após 2018 é que a polarização começou a se dar menos em torno de quem era o candidato contra o PT ou quem eram os dois candidatos, e mais em torno de alguns valores de direita, conservadores, liberais, mais claros, né? Acho que principalmente com a ascensão do Bolsonaro e dessa direita, não sei se mais radical a palavra, mas mais firme, mais dura, né? Mais bem preparada. Em alguma medida sim, em alguma medida não. Não, quando eu falo mais bem preparado, eu falo do mais Camusato, organizado, falo do nosso candidato. Não, claro, a nossa. Então essa polarização sempre existiu. E em Porto Alegre, a polarização, você tinha de um lado a Maria do Rosário, sim, tentando surfar numa onda de centro a Juliana Brizola, que, desculpa, eu não enxergo esse voto de centro, né? E mais à direita o Melo e o Camusato. Então, a gente também fez parte da polarização, polarizando com as candidaturas de esquerda, expondo as ideias, mas também apontando os erros do prefeito, né? Sim. O Camusato apontou claramente os erros do prefeito na condução da enchente, apontou claramente os erros do prefeito na questão do saneamento básico, ele não fez a concessão do DEMAI, vai fazer agora, e vai fazer só parcial, não vai fazer total, que era algo que nós faríamos diferente. Então, acho que a gente conseguiu, Rogério, isso é muito importante. Duas coisas importantíssimas. Primeiro, pautar ideias. Pautar ideias. Se a gente teve uma eleição que discutiu tanto privatização, que discutiu tanto DEMAI, que discutiu tanto esgoto, foi porque a gente pautou. Se a gente teve uma eleição que fez com que todo mundo reconhecesse que faltava um dique lá no Sarandi, que os projetos, apesar de ter sido executado, foi mal executado pela metade, foi porque a gente pautou ideias. E aí o Camusato não vai para o segundo turno, Melo e Maria do Rosário, a gente evidentemente apoia o prefeito Melo,
constrói uma participação no segundo turno e constrói também uma participação no governo, que é um processo de amadurecimento muito importante no partido, né? A gente vai ser... Qual que é o futuro do Novo, né? O que a gente pretende como partido? É ser para sempre um partido de ideias e de legislativo? Ou participar de Ou a gente fato. vai participar efetivamente da gestão pública? Sim. Ou não, é só quando a gente ganhar. Sim. Quando a gente não ganha, não tem ninguém que a gente possa olhar assim, cara, olha só, a gente concorda em 60%, 70%, 80% da agenda. Sim. E a gente tem gente boa para contribuir. Vamos lá? Sim. Então você tem hoje o Giuseppe na parcerias, a Júlia no meio ambiente e urbanismo como adjunta, e você tem mais algumas pessoas no terceiro e quarto escalão contribuindo. Você tem lá a Claudinha Lacerda na Secretaria de Desenvolvimento Econômico tocando microcrédito. Sim. Você tem a Larissa lá no FGTAS tocando o Cine, tocando a questão do emprego e renda, da questão da formação dos trabalhadores. Então você tem gente boa ajudando a prefeitura a tocar os seus projetos e também se preparando, porque eu digo, uma lição que ficou para mim muito clara da eleição de 24 é que o Novo está preparado para governar Porto Alegre. Nós estamos prontos. O Partido Novo está pronto para governar Porto Alegre. Bacana. E na próxima eleição, na sucessão do prefeito Mello, acho que nós temos toda a condição de ser um player relevantíssimo na sucessão do prefeito Mello, seja com o Camozato, de novo candidato, seja com o Ramiro, seja com o Thiago Albrecht, seja com a Júlia Zardo, seja com alguma liderança que possa, inclusive, unir outros partidos. Uhum. Porque se tem um processo de amadurecimento novo que eu acho que é importante, é o processo de coligação e de união. Uhum. Política é feito com formação de consensos e maiorias para governar a cidade em prol das ideias que saíram vitoriosas das urnas. Eu acho que a gente tem toda a condição, sim, em 2028, de apresentar novamente uma candidatura competitiva. E aí já fica o recado. Se você quer concorrer a vereador, comece concorrendo a deputado. Aprenda no ano que vem a fazer campanha, exponha seu nome ao escrutínio popular, monta uma rede social, vai para a rua conversar com as pessoas. Né? Que, se tudo der errado e tu não se eleger deputado, tu vem muito forte para depois ser candidato a vereador, tem 2 anos para continuar trabalhando com o nome, a tua imagem. E, de novo, aquilo que eu já falei, a regra é não ganhar. Sim. São 400 candidatos para 30 vagas. Sim. São 500 candidatos para 30 vagas, né? Depende da eleição, dependendo de qual Câmara nós estamos falando. Então, a regra é essa. Então, vamos jogar com as regras e vamos colocar o nosso nome à disposição, o nome de vocês à disposição, para a gente poder montar uma nominata muito forte e aprender. Uhum. Né? Aprender como se faz campanha, porque é assim, né? Fazer campanha não tem nenhuma mágica. Mas assim, se eu te dar uma receita de bolo, você vai precisar fazer a primeira vez, pode acertar, pode errar, Sim. Na segunda certamente vai estar melhor. Né? E assim, na minha opinião, a votação relativamente, como dizem, baixa do Camozato, ela não representa o que foi o nosso jogo. Para mim, foi uma grande campanha, né? Não só da nossa nominata para vereadores, e mostrou que, por exemplo, a Zardo nós não conseguimos a terceira vaga, Por 300 votos. 300 votos. E eu tenho certeza, assim, conversando com as pessoas, na última semana, se nós tivéssemos participado daquele debate, como ele participou lá do primeiro, e foi um papel fantástico, na minha opinião, principalmente polarizando com a questão de valores, ajudou o Mello a se posicionar ao longo dos debates também, porque no começo ele estava um pouco acuado. Sim, obrigou ele a se posicionar. Obrigou ele a se posicionar, né? Então, o que você aprendeu, porque não que você não tenha tido experiências anteriores, mas o que você acha que você, toda a equipe, trouxe de experiência com isso? E depois eu tenho uma outra pergunta fora do nosso roteiro aqui que eu queria fazer para ti aí, em nível nacional. Cara, eu acho assim, para mim o grande aprendizado dessa eleição é que a gente tem a capacidade de pautar o debate, mesmo sendo, entre aspas, menor que os outros. Sim. Para mim esse é o grande aprendizado dessa eleição. A gente tem uma capacidade de influenciar o debate muito grande, porque ao longo de toda a nossa trajetória como Partido Novo, a gente construiu uma imagem de reputação técnica, de seriedade, né, de saber o que esperar de nós, de preparo, né, de algum grau de previsibilidade. Assim, grau de previsibilidade. O Novo acredita nisso aqui. A gente brinca que isso às vezes até é meio ruim na negociação política, porque alguém manda um projeto,
já tem que saber como o Novo vai votar pela régua moral que nos guia, né? Exato. São poucos projetos, ou, enfim, alguns projetos estão ali numa zona um pouco mais cinzenta, você vai ter que explorar um pouco mais, né, a discussão, mas regra geral, aumento de imposto é contra. Criação de estruturas e cargos, regra geral é contra. Claro que tem algumas exceções, né? Vai criar uma estrutura provisória para combater enchente em Porto Alegre. Pô, não, tudo bem, faz sentido. Mas, regra geral, se entende mais ou menos o posicionamento do Novo. Então, assim, para mim essa é a grande lição. Mas, assim, o que a gente poderia ter feito diferente, né? Eu acho que a gente talvez tenha ficado um pouco, assim, espremido, né? Porque como o prefeito ele estava bem avaliado, mesmo com toda a enchente, mesmo com os problemas da cidade, estava muito bem avaliado, a gente ficou um pouco espremido naquele voto útil, né? Então, isso que tu falou é um pouco verdade. Assim. A nossa campanha foi maior, o nosso impacto foi maior do que a nossa votação. Porque muita gente na reta final, eu gosto do Camozado, mas o Camozado não tem chance, vamos votar tudo no Melo mesmo. Não, e teve gente que eu conversei nas ruas que só foi conhecer o Camozado depois. E por quê? Porque escolheu o seu voto na última semana. E aquele debate, o último, ele é muito importante. E o debate da RBS, ter ficado de fora do debate da RBS foi muito ruim. Uma sacanagem. Né? Foi muito ruim, acho que foi uma... Não vou usar a palavra sacanagem. Não, eu posso usar. Você não usa porque você trabalha na Assembleia, mas eu não devo nada a ninguém. Eu vou usar a palavra assim, acho que a RBS acabou cometendo um grave equívoco sob o ponto de vista jornalístico, sob o ponto de vista do eleitor e do cidadão de Porto Alegre. Na verdade, a RBS privou o cidadão de Porto Alegre de conhecer uma opção diferente. Que eles viram o primeiro debate como foi, né? Daquelas 3 opções que estavam ali. Aí vai ter a discussão legal, vai ter a discussão jurídica, que eu espero que na próxima eleição a gente não tenha mais esse problema, porque a gente vai eleger uma bancada grande, né? Não vai ter mais justificativa. E não vai ter justificativa. Porque, até para explicar, assim, para quem está pegando agora, né? A obrigação legal é das emissoras convidarem quem elegeu 5 deputados, no mínimo, na última eleição, né? Como a gente tinha eleito 3, eles não tinham obrigação legal. Mas eles nos convidaram para todos os debates. Todas as emissoras nos convidaram para todos os debates, porque eram apenas 4 candidatos. Né? Então, a RBS não era obrigada legalmente a convidar, mas ela também não era proibida. Sim. Então, ela privou o eleitor e o ouvinte dela, o espectador dela, de conhecer uma opção diferente das 3 opções que estavam postas ali, né? E que são opções que, em alguma medida, já governaram Porto Alegre, né? Que a gente dizia muito isso, né? O Melo foi visto do Fortunati, o Fortunati estava apoiando a Maria do Rosário, a Juliana já tinha apoiado o Melo, então... Sim. Na prática, evidentemente que a gente sabe a diferença entre eles, a diferença ideológica, a diferença política, a diferença técnica, a gente sabe bem, mas na prática são grupos que vêm se revezando, vêm participando da gestão de Porto Alegre há muito tempo, né? Melo vem agora um pouco mais na centro-direita. E Porto Alegre, assim como o Rio Grande do Sul, eu tenho uma preocupação muito grande, assim, Rogério, como um carioca que está aqui há 29, 24 anos, 26 anos, né? Sempre me perco. Você veio para cá em 98, 97? 99. 99. Eu vim para cá em 97 para 98. Eu me preocupo muito com o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul de forma estrutural. E, evidentemente, com reflexos em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul perdeu população. Muito. Então, aquilo que era anedótico do gaúcho indo para Santa Catarina, o gaúcho indo para o Paraná, o gaúcho indo para o Mato Grosso, para as fronteiras agrícolas, aquilo que em alguma medida foi anedótico por muito tempo, foi comprovado via censo, em 2010 e 2022. Nós estamos perdendo. Todo mundo tem um caso de um filho, de um sobrinho, de um vizinho que largou tudo aqui, foi para Santa Catarina, foi para o Paraná, foi para São Paulo, foi para o exterior. Então nós já temos o desafio de ser o último estado, do seu ponto de vista logístico aqui, geográfico. Nós somos o estado mais velho do Brasil, né? Então, o aspecto demográfico. Nós somos o estado que está perdendo população. Qual vai ser o futuro do Rio Grande do Sul? Qual vai ser o futuro do desenvolvimento econômico do estado? Como é que nós vamos atrasar as empresas, etc. Então, assim, atrair empresas, né? É um desafio muito grande, assim, e também o desafio de Porto Alegre, né? Que passou o nosso comércio, nosso serviço, nossa indústria se recuperando da pandemia, veio, sei lá, o 2º, 3º ano de calmaria e veio enchente.
prejudica não só os negócios, mas prejudica a confiança, prejudica a perspectiva de futuro, né? E eu não tenho a resposta pronta para isso, tenho várias hipóteses, né? Mas eu acho que a gente precisa, como Estado, e é como Estado, não o governo do Estado, prefeituras, como Estado, sociedade, assim, comunidade. As pessoas têm que se olhar e dizer assim, tá, e aí? Nós vamos recuperar o nosso Estado? Ou nós vamos virar aqui um Estado com um polo turístico ali na Serra, com alguns polos industriais? Sim. E é isso aí, tá bom, e o pessoal vai embora mesmo. E continuar sendo a Havana do Sul, como alguns dizem, né? Ou vamos... Nós realmente... temos um problema de mentalidade, né? Eu acho, inclusive, eu tenho uma hipótese, Rogério, que é uma hipótese um pouco forte, Fala, mas pode que falar. Conversando com outras pessoas que são de fora do Rio Grande do Sul e que vieram para cá a trabalho, a questão de vida, muitas vezes o orgulho de ser gaúcho, ele cruza um limite, uma linha de orgulho e passa a ser um bairrismo provincial. Que é só o que é gaúcho que é bom. Então é só o que é daqui que é bom, é só o gaúcho que é bom, só o, né? Então, peraí, será que São Paulo se tornou São Paulo assim? Só com o paulista? Ou São Paulo recebeu o Brasil inteiro ali e hoje é recebeu muitos gaúchos, a grande locomotiva do Brasil? O próprio Rio Grande do Sul, a imigração italiana, a imigração alemã, a imigração japonesa, a imigração judaica, todas as imigrações que forjaram o nosso Estado, né? A gente precisa voltar a ter esse espírito assim, de um Estado cosmopolita, aberto, né? Que recebe bem, e a gente recebe muito bem. Então eu acho que esse bairrismo é legal, é uma coisa que é culturalmente muito legal. Eu não sei qual que é o hino do Rio de Janeiro, mas eu conheço o hino do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, eu não sei o do Paraná. Mas eu acho muito legal esse bairrismo do ponto de vista cultural, mas ele não pode se tornar um escudo do tipo só o Rio Grande do Sul que é bom, só o RS é melhor em tudo. E esse coletivismo, né? Esse bairrismo, assim, disfarçado de coletivismo, que na prática pode acabar espantando as pessoas, espantando investimentos, espantando o crescimento do Estado, né? Então, é uma hipótese, uma hora a gente tem que testar ela com algum método aí antropológico, das ciências sociais. Isso que tu fala é real. Mas quando eu converso com pessoas que vieram de fora, todos têm esse sentimento, assim, né? E sabe quem eu percebo que é o mais né? crítico nessa situação que você fala? Sabe quem são os mais críticos? São os gaúchos que vão trabalhar fora e retornam. Todos os meus amigos que foram para Brasília, foram para o Rio de Janeiro, foram para São Paulo e retornaram, eles falam como você fala, com essa opinião, mas de uma maneira ainda mais forte, sabe? Reclamam ainda mais disso. Eu acho que isso é algo que a gente precisa realmente rever, porque isso reflete na nossa sociedade. Eu sou de Maringá, né, cara? Quando eu saí de Maringá em 97, primeiro eu saí de Maringá nos anos 90, tinha 180 mil habitantes, mais ou menos. Depois eu voltei em 96 para 97, fiquei lá 10 meses e viemos para cá, porque nós fomos imigrantes para Portugal. De Portugal retornamos já com o intuito de abrir uma empresa aqui, pela família. Hoje Maringá tem 600 mil habitantes, cara. É um polo, assim, fantástico. A região toda do Paraná, né? Maringá, Londrina... Não, Maringá e Londrina se tornaram uma cidade só. São 80 quilômetros de urbanismo. É impressionante. Uma região muito próxima. Cascavel também. Cascavel, meus filhos são de lá também. Até Foz também, né? Que tem muito comércio, importação, exportação, né? Fronteira. Hoje, Santa Catarina e depois o Paraná são dos estados, acho que o Paraná está em terceiro, porque o primeiro, se não me engano, é Santa Catarina, de atrair pessoas para lá. Muitos bolivianos e muitos venezuelanos foram para lá, como uma possibilidade, né, de melhorar de vida. E a gente vê muito aqui, passa governo, entra governo, a gente vê lá, vamos fazer o Pacto Alegre, Agenda 2030, Agenda não sei o quê, União não sei o que lá. Cara, legal, acho que todas essas iniciativas são muito importantes, assim, mas e aí? Nada disso teve o impacto imediato, porque o Rio Grande do Sul não está crescendo, o Rio Grande do Sul cresce menos que a média nacional, as pessoas continuam indo embora, a nossa população está envelhecendo, e a gente vê várias iniciativas super legais aí
melhorar a educação, iniciativas da sociedade civil, né? De melhorar a educação, de melhorar isso, melhorar aquilo, mas parece que é uma coisa mais enraizada na nossa sociedade, né? É que nem Porto Alegre, que, cara, a turma do contra em Porto Alegre é um negócio inacreditável. É um negócio inacreditável. O caso do gasômetro agora mostra isso. A prefeitura foi lá, investiu uma grana, reformou, agora quer fazer uma PPP simples, uma PPP super simples de administração. Ao invés da prefeitura administrar, vai contratar uma empresa especializada em administrar espaços culturais /comerciais, né? E a turma do contra, abraça o gasômetro, né? Assim, é uma coisa, um atraso, tudo é uma briga, tudo é Ministério Público, é Tribunal de Contas, é Justiça, é decisão judicial, é Tribunal do Trabalho, é um ativismo judicial gigantesco. E isso é uma coisa que eu inclusive falo bastante, né? A gente tem discutido muito a questão do STF, do Alexandre de Moraes. Ok, importante, né? Entre nós temos um consenso, mas isso é a ponta do iceberg. E não no sentido de que é a menor parte, é a parte visível. Embaixo disso, você tem juiz de primeira instância tomando decisões judiciais absurdas, que foi a decisão judicial do Tribunal Federal suspendendo a audiência pública do plano diretor na véspera. Audiência marcada há meses, depois de várias rodadas regionais de audiências, de reuniões, mecanismo de participação popular, site funcionando, centenas de sugestões, 3.000 pessoas inscritas. Aí na sexta-feira, sei lá, 5, 6 da tarde, o juiz assim, não vai acontecer amanhã. É o espírito revolucionário, né? É uma coisa tomada assim dentro das... Como é que um juiz faz isso, sabe? Porque é isso, essa a magistocracia que a gente está vivendo no Brasil hoje. O Xandão, o STF é a ponta do iceberg. Aqui embaixo você tem... Acham entendidos de todos os assuntos, né? Você tem ativismo judicial e você tem outras disfuncionalidades, né? O próprio legislativo, muitas vezes, abre mão do seu papel de legislar. Sim. Em troca de uma emenda parlamentar, em troca de um orçamento que deveria ser do executivo. A disfuncionalidade institucional que a gente tem no Brasil hoje não é só da justiça, é também do parlamento. É também do parlamento que abre mão de legislar, que muitas vezes escreve leis dúbias. Isso aí o judiciário resolve. Quantas vezes eu já ouvi isso em um processo de discussão legislativa? Não, a gente tem que corrigir esse aqui porque está mal escrito. Não, mas isso aí o judiciário resolve depois. Não pode, entendeu? Não pode. Ou isso aí o executivo depois faz um decreto. Não, peraí, cara, o parlamento é o lugar de fazer leis, né? Tem aquela frase célebre aí, leis e salsicha, a gente prefere não saber como são feitas, né? E em alguma medida acho que era Bismarck, talvez. Em alguma medida é verdade. Não, perfeito. E assim, o que te faz manter esperança aqui no estado do Rio Grande do Sul? Eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Mas quem disse que eu tenho esperança? Ficar só esperando não adianta, né? Tem que agir. Mas o que te faz assim acreditar, então? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu faço parte de um grupo esportivo, né? Que é o Polo Aquático. A gente está há 25 anos andando de piscina em piscina. E há 3 anos nós conseguimos, em virtude de alguns atletas que já faziam parte do Grêmio Náutico União. O Polo Aquático tinha sido exonerado vamos dizer assim, do União nos anos 70. E a gente tem alguns amigos, enfim, pessoas, o presidente agora do União também vem da área esportiva, e a gente conseguiu incluir o polo aquático dentro do clube, né? E conseguimos trazer um treinador agora, que tem 45 anos de polo aquático, né, que jogava muito em São Paulo, para ser o treinador e montar esse grupo aqui. E sabe uma das coisas que ele mais falou de Santa Catarina? Porque ele nasceu no Paraná, fez a carreira dele em São Paulo, depois voltou para o clube curitibano, treinava lá as categorias de base do polo aquático, se aposentou em Santa Catarina. Mas quando ele chegou em Santa Catarina, ele descobriu que lá não tem clube, cara. Não tem piscina. Ou seja, ele veio depois agora fazer parte aqui do Rio Grande do Sul, porque aqui nós temos o Grêmio Náutico União, temos a Sojipa, temos o Gaúcho, temos o Juventude, Recreio da Juventude em Caxias, porque aqui tem clube, ou seja, aqui tem estrutura, né? A gente tem o segundo polo metalúrgico do Brasil, só perto de São Paulo. Será que isso ainda faz com que a gente possa acreditar no nosso estado? Rogério, assim, eu vou ser bem sincero contigo, eu não acredito mais muito no Brasil, tá? O Brasil tem um histórico de baixo crescimento econômico, baixo crescimento da produtividade, a gente está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo muito rápido. Sim. Então a gente perdeu o nosso boom demográfico, né? Tem um economista que eu
gosto bastante, que é o Aod Cunha, que é secretário de Fazenda aqui do estado do Rio Grande do Sul. O único defeito dele é ser colorado. Brincadeiras à parte. Mas ele é gaúcho, né? Sim, que ele faz ele tem um cálculo que é o seguinte: dos 2,2% que o Brasil cresceu em média nos últimos, sei lá, 20 anos, 1,6 foi pelo próprio crescimento populacional. Então, a gente cresceu economicamente porque tem mais gente trabalhando, tem mais gente produzindo. Só 0,6 foi pelo crescimento da produtividade. E como é que você vai fazer uma equação a partir de agora que a nossa população vai parar de crescer e vai envelhecer? Como é que você vai continuar crescendo economicamente? A única forma de você continuar crescendo economicamente é aumentando a produtividade. O que é aumentar a produtividade? É as mesmas pessoas produzirem mais. E aí a esquerda gosta de dizer, não, mas o trabalhador brasileiro é produtivo, ele é dedicado. Cara, não tem nada a ver com dedicação do trabalhador. O Morango do Amor já está aí para provar isso. Né? Tem a ver com a tecnologia empregada no trabalho e com o grau de inventividade da nossa indústria, da nossa produção, para criar novas tecnologias ou melhorar processos produtivos que possam gerar aumento de produtividade. É você, ao invés de ter 1.000 trabalhadores colhendo, é você ter 2 ou 3 máquinas. E que esses 997 trabalhadores, ou enfim, os que restarem, possam estar trabalhando em outro segmento, onde a mão de obra intensiva é mais necessária, porque ainda não há tecnologia disponível. E para você fazer isso, como é que você faz isso? Primeiro, acho que é uma coisa fundamental no Brasil, é a abertura econômica. Você tem que abrir o Brasil, é um dos países mais fechados economicamente do mundo. Você tem que abrir o Brasil. Seja para exportar, que o Brasil já exporta bastante, seja para importar. Importar tecnologia, importar máquina, importar equipamento, importar cabeças, importar pessoas, importar inteligência. Sim. Como faz os Estados Unidos, né? Como fez os Estados Unidos por muito tempo, né? Agora está com uma onda um pouco mais protecionista do Trump, né? O MAGA, o America First. Mas se você for uma pessoa de valor, vamos dizer assim, que vá contribuir, seja um empresário para investir, ou tenha uma pessoa como tu, por exemplo, quiser migrar hoje para os Estados Unidos, você consegue seu visto. E eu acho que o Brasil, estruturalmente, não tem muita solução, mas a gente vai ter ilhas de desenvolvimento. Sim. Então você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, algumas ilhas de desenvolvimento, na própria Porto Alegre, na Serra Gaúcha, no norte do estado, no Vale do Taquari, no Vale dos Sinos, algumas bolhas na Zona Sul, ali na campanha, com a produção de vinho, com a produção de oliveira. O agro, né, no caso. O agro, que é uma força motriz. Você vai ter ilhas em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Nordeste, se o Nordeste se abrir mais para o turismo, qualificar a questão do turismo. Então, acho que você vai ter ilhas. Agora, estruturalmente, eu acho que o Brasil a gente vai ter muita dificuldade. Nós estamos na trincheira. Porque né? perdeu o bonde do boom demográfico e tem dificuldade muito grande de fazer reformas mais profundas. E as rupturas que houveram no Brasil no passado, ditadura militar, ditadura varguista, toda a ruptura que tentou fazer coisas mais profundas não conseguiu também fazer coisas mais profundas. Então, nenhuma eventual ruptura institucional com o Milei da vida, que venha com a motosserra querendo fazer reformas, nem isso no Brasil acho que funcionaria, porque o aparato do establishment, do Estado, hoje ele está muito enraizado, então teria muita dificuldade. E o Brasil só faz reformas quando quebra. Então, a próxima onda de reformas do Brasil vai ser quando o Brasil quebrar. Então, o Brasil quebrou em 2014, teve o impeachment da Dilma, veio o Temer, veio o Bolsonaro, Temer fez algumas reformas, Bolsonaro fez outras, aí veio a pandemia, Bolsonaro perdeu a eleição, dificuldade econômica, crise econômica, o Lula vai quebrar o Brasil, inevitavelmente, a trajetória da dívida está explosiva. Então, quando o Brasil quebrar de novo, talvez venha um presidente reformista que faça reformas e depois o sistema se reorganiza, o establishment se reorganiza e a gente vai continuar. Por isso que eu digo, e aí voltando para a tua pergunta do Rio Grande do Sul, por isso que eu acho que cada vez mais a política local, a política a nível municipal e estadual, ela vai ser importante. Sim. Porque a gente vai conseguir, a gente consegue gerar mais impacto no nosso município e no nosso estado, com mudanças estruturais no nosso município e no nosso estado. Cuidando dessas bolhas, vamos dizer assim, entre aspas. Exatamente, para gerar esse desenvolvimento. E o Rio Grande do Sul tem todo o potencial.
Porto Alegre tem 3 universidades fantásticas. Sim. Né? O Vale dos Sinos também, a região do Vale do Taquari, a Serra, o Rio Grande do Sul tem potencialidades. Né? Acho que o grande desafio do Rio Grande do Sul é quebrar essa mentalidade do não pode. Né? Estamos discutindo um porto em Arroio do Sal. Os caras vão ir fazer um porto, o Rio Grande do Sul só tem um porto, Santa Catarina tem 4. Como é que Nós pode? vamos fazer os caras estão vindo para fazer um porto com dinheiro privado, uma concertação boa com a prefeitura que vai entregar um terreno lá sem grandes investimentos públicos. Toda a produção do norte do estado vai poder ser escoada por ali e tal. Tem Que moralismo. algumas assim. questões de infraestrutura que são importantes ali da estrada, enfim, tem que ser feito investimento. Mas a discussão é que não pode, não vai dar. Pois é, mas e o meio ambiente, e o peixinho ali, não sei o quê. É uma coisa assim, sabe? Aí agora lá na Assembleia o PSOL propôs que o sapinho da barriga vermelha seja declarado patrimônio genético do Rio Grande do Sul. Aí a gente olhou o projeto assim, pô, bonitinho o sapinho, cara. Que sapinho é esse? É um sapinho que só existe lá no Rio Forqueta, em uma área de, sei lá, 1.000 metros quadrados, e estima que só existam 1.000 sapinhos. Aí, tá, mas por que vocês querem esse projeto? Cara, aí no fundo, a gente foi cavando. O projeto, na verdade, é para barrar o desenvolvimento econômico, a construção de hidrelétricas, o licenciamento ambiental de determinadas atividades econômicas na região, sob o pretexto de proteger o tal do sapinho. Sendo que o projeto muitas vezes nem vai fazer mal pro sapinho, mas só fica ali como um pretexto. E aí eu cheguei, fui perguntar para alguns biólogos, tá, mas na cadeia alimentar, no ecossistema, no meio ambiente, me perdoe aqui se eu estiver utilizando alguma expressão errada, qual que é o grau de relevância para o bioma, para a biodiversidade do sapinho? É alta? Ele é uma espécie extremamente importante? Ou se, vamos lá, em último caso, ele for extinto, vai mudar a humanidade, né? E a resposta foi assim, não é tão importante mesmo, é só uma subespécie de uma subespécie, como ele é colorido, ele tem uma característica e tal. Existem outros sapinhos iguais com uma cor diferente em outros pontos que vão continuar servindo de alimento para outras cobras, para outros bichos. Não tem uma forma de você... Resumindo. Não tem uma outra forma de você preservar essa biodiversidade. E aí, a Estrada do Mar mesmo, a Estrada do Mar não, a Caxias Litoral é a Rota do Sol. Sim. Ficou não sei quanto tempo atrasada a obra, porque tinham que licenciar. Mas se colocar o pererecódromo, aquele do governador, será que não salva? O sapinho passa por cima. Custou R$2 milhões aquele negócio. Assim, é sempre um não pode. É sempre um não pode, não dá, vai destruir tal coisa, vai prejudicar não sei o quê. E, cara, assim, essa é a mentalidade. E não está aqui falando um cara que é contra a preservação ambiental, que acha que tem que asfaltar tudo e foda-se. Não, acho que a gente tem que ter. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Mas o cuidado ele tem que estar sempre conciliado. Né? Porque senão, então vamos voltar a viver que nem a gente vivia como índios, nômades. Não vamos produzir, não vamos fazer nada, para preservar tudo. Né? E essa mentalidade que hoje eu acho que tem no Rio Grande do Sul do não pode, que a gente precisa superar. Perfeito. Fred, assim, a gente teve agora o lançamento da candidatura do Romeu Zema. Perfeito? E eu queria que você fizesse um paralelo, imaginando, né, Romeu Zema disputando as eleições. Eu imagino que o Bolsonaro vá disputar essas eleições. E como seria, de repente, um paralelo com as eleições que nós tivemos aqui para o nosso município, onde nós tivemos exatamente aquilo que você disse que o Camozzato fez, que foi, eu não lembro agora das tuas palavras, mas foi mostrar a nossa mentalidade. Pautar ideias. Né? Pautar ideias. Eu acho assim, você acha que o Zema vai ter esse papel? Porque a gente apanha de qualquer jeito. Se ele... O Bolsonaro ele não vai ser candidato. Tu acha que não? Eu acho que ele não vai ser candidato. Acho Sim. que agora em setembro ele vai ser condenado e vai ser preso. Uhum. A questão é se ele vai insistir numa candidatura, como, por exemplo, o Lula fez em 2018, dentro da cadeia, insistindo em candidatura, para no último momento ali trocar e botar um vice. Uhum. Eu acho que o Bolsonaro tinha que reconhecer que, se não perdeu a guerra, perdeu a batalha para o sistema. Sim. Tá? Eu acho que ele tinha que, de antemão, abrir mão em prol de uma construção de união das forças, não só de direita, mas todas as forças antipetistas. Perfeito. De centro e de centro-direita. Seria muito honrado e nobre da parte dele se ele fizesse isso. E salutar para o Brasil. Seria muito bom para o Brasil se ele fizesse isso. E ali na frente, pode... a arte, ele que é militar sabe muito melhor que eu a arte da guerra. Você vai perder uma batalha para tentar ganhar a guerra.
Acho que o nome hoje que está posto para ser essa unanimidade é o nome do Tarcísio. Mas o Zema tem uma importância fundamental nesse debate e lançá-lo candidato à presidência tem essa importância para o partido para poder pautar nossas ideias e para dizer assim, olha, a gente não pode embarcar numa aventura quase salomônica de tentar a candidatura do Bolsonaro com ele preso, inelegível contra todo o sistema. Não vai dar certo. Então, se eles insistirem nisso, é um tiro no pé e é uma eleição de bandeja para o Lula. Então, acho que o que o Zema fala na entrevista coletiva dele depois do lançamento da candidatura é essencial. Olha, meu nome está posto, o nome do Ratinho está posto, o nome do Tarcísio ainda não está posto, né? Ele vai, ele vem, mas enfim, tem o nome do Tarcísio. O Caiados colocou. Vamos sentar aqui, vamos ver quem é mais viável. Eu estou à disposição para ajudar. Se eu for o mais viável, venham comigo. Sim. Se você for o mais viável, eu vou com você. Né? Porque é isso. Se não houver essa união, o Lula vai ganhar e vai ganhar de bandeja. Porque o PT sempre fez isso. Ele lança um candidato do PT, algumas vezes lançou, pelo menos para Estado, né, um candidato satélite do PSOL, que ficavam ali dois pautando as ideias deles. Nós tivemos aqui um candidato de centro-direita, que é o Melo, e um de direita, que fomos nós, pautando ideias. Eu acho que o Zema poderia fazer esse mesmo papel, se não for o Bolsonaro como candidato Eu principal. prefiro, Rogério, que se for o Tarcísio, que eu acho que é uma pessoa que tem muito alinhamento conosco, eu acho que é mais salutar estar unido desde sempre. Mas construir uma campanha é muito difícil, tá? Porque, assim, tem influência nos palanques regionais, né? Tem influência... Bem, vai ser o Tarcísio, mas o Tarcísio apoiado por quem, né? Então, acho que assim, a pré-candidatura do Zema ela é essencial para nós, para a gente poder pautar o debate público em torno das ideias que a gente acredita. E eu acho que ali na frente vai se viabilizar e se decidir quem é o nome que vai representar esse bloco da direita. E se houver vários nomes, que haja uma união num eventual segundo turno e que a gente possa pautar o debate em torno disso. Assim, acho que é salutar. Agora, o Novo também tem que reconhecer os seus desafios e as suas dificuldades, né? Claro. Hoje nós somos um partido com bastante influência, com bastante ideias, propostas, etc., mas somos um partido pequeno, né? Então temos que entender esse xadrez político e ter assim, uma clareza muito grande que nós precisamos bater a cláusula de barreira. Perfeito. Então, ter o Zema como candidato à presidência vai nos ajudar a bater a cláusula de barreira? Bom, então vamos mantê-lo. Compor com outro partido para apoiar um outro candidato de direita. Aí temos o Marcel, mais, né? Já pode falar um pouquinho do Senado, essa composição que a gente está tentando... E no Rio Grande do Sul, a gente fez a leitura de que nós não nos interessaria ter um candidato ao governo, porque nós temos um candidato ao Senado muito forte, que é o Marcel. O deputado Zucco, né, ele vem se colocando como candidato a governador pelo PL, já com o apoio do Bolsonaro, já com o apoio do PL Nacional, já com sinalização de apoio do Republicanos. É uma das eleições que a gente tem dito assim, mais antecipadas da história, né? Falta um ano para começar a eleição e a gente já tem um cenário assim, não definido, obviamente, mas um cenário cada vez mais claro. Eu acho que foi muito acertada a decisão do Novo de, desde já, apoiá-lo, porque eu acho que ao apoiá-lo desde já, a gente consegue contribuir mais para a candidatura e para a campanha dele. Eu, inclusive, tenho ajudado na elaboração dos materiais prévios de plano de governo, de discussões, etc. E conseguimos também consolidar o Marcel como candidato ao Senado da direita, junto com o Sanderson, do PL, né? Para que a gente possa não só ganhar o governo do Estado, mas, olhando sob a ótica do Novo para nós, focar na nossa nominata de deputados federais, né? Com o Camozato, nosso deputado estadual que vai a federal, com o TJ, também nosso vereador que vai concorrer a deputado federal, e todos os outros candidatos que vão compor essa nominata, para que a gente possa fazer uma votação expressiva, porque o Rio Grande do Sul tem uma contribuição fundamental para o partido como um todo bater a cláusula de barreira, né? Então, eu acho que foi uma decisão muito acertada do Novo de não deixar essa decisão lá para março, né? A política tradicional adora enrolar, ficar naquela coisa, ficar até março para decidir, mas o que nós temos hoje é um cenário muito claro. Nós temos o candidato do governo, o candidato do Eduardo Leite, que é o vice-governador, nós temos o candidato do PT e nós temos o candidato da direita. Nós não poderíamos ter dúvida
nós poderíamos titubear com quem nós estaríamos. Então, acho que foi uma decisão muito acertada. E o Zuco tem se mostrado muito aberto a ouvir o novo, a ouvir as contribuições do novo, a receber as contribuições do novo. E acho que a gente vai construir uma campanha ao governo muito legal, tentando resgatar isso que a gente vinha discutindo sobre o Rio Grande do Sul, né? Uhum. Qual que é o futuro que nós queremos para o Rio Grande do Sul, né? Um estado forte, pujante, desenvolvido, que atrai empresas, que atrai pessoas, que atrai empregos, que tem turismo, que tem infraestrutura, ou esse estado como a gente está hoje, um estado que sofreu uma enchente terrível, que não tem se recuperado da melhor forma, com uma infraestrutura precária, com uma educação decadente, envelhecido, perdendo população, e com essa mentalidade do não. Não pode. Porto, mais um porto, é melhor não, meio ambiente. Mais um porto. O gasômetro vai ser administrado por uma empresa. Não pode, sabe? É uma coisa assim que entristece e nos faz ter um pouco de desesperança no futuro e que a gente precisa virar essa chave. E a candidatura do Marcel vai ser bem didática, assim, porque são 2 votos para o Senado, né? Então, essa vai ser... o eleitor brasileiro tem memória curta, inclusive para isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, esse ano tem 2 votos para senador. 2 votos? Como assim? Sim, a cada 8 anos a gente vota em 2 senadores. A gente mesmo tem que fazer um desafio de lembrar. E vai ser a eleição absolutamente decisiva da eleição do Senado para fazer o... Porque na política, na ciência política, na teoria de Estado, nos manuais, né, fala-se muito na questão dos pesos e contrapesos, né? Então, é o papel do Senado ser o fiscal e o contrapeso ao STF, ao sistema judiciário. Então, compete ao Senado fazer essa fiscalização, né? Uhum. E hoje não se faz. Hoje não só hoje, né? Há quantos anos os ministros do STF são indicados pelo presidente da República, a sabatina é para inglês ver, são todos aprovados e não são fiscalizados. Então, com tudo que a gente está vivendo no Brasil, essa eleição para o Senado vai ser absolutamente determinante. E eu estou bem confiante que nós vamos eleger o Marcel, mas, ao mesmo tempo que bem confiante, muito pé no chão. É uma mensagem que eu tenho que deixar aqui para o nosso filiado, para o nosso apoiador. Vai ser a eleição de Senado mais disputada da história do Rio Grande do Sul. Então, a cada militante, cada filiado, cada apoiador do partido, se quer ver essa mudança no Senado, se quer ver essa mudança no Brasil, tem que estar engajado. Tem que estar engajado. Tá? Tem que estar engajado. Esses dias eu recebi no gabinete do deputado Camozato, lá na Assembleia, um apoiador de Bom Princípio. Um ex-vereador, um empresário. Ele já mandou fazer adesivo do Marcel, o nome do Marcel, a foto do Marcel, botou no carro por conta própria e está rodando a cidade. Então, assim, a gente vai ter que ter um engajamento muito grande dos nossos filiados, ou voluntários, apoiadores, porque vai ser uma eleição muito difícil. Muito difícil. Então, a gente está antecipando, né, como está esse empresário de Bom Princípio, toda essa construção que estamos fazendo com o Zuco, que você está fazendo parte, já contou um pouco para a gente. Temos aí o Marcel, com 2 senadores agora em 2026 para a candidatura, e temos o Romeu Zema em nível nacional. Ou seja, na minha opinião, o pessoal criticou, falou que não é no time, que nós temos agora que falar sobre a questão da anistia, que é super importante. Assim, eu fico muito chateado quando vejo uma senhora de 74 anos presa e sofrendo como tantas outras pessoas. Mas eu acho que nós íamos apanhar de qualquer maneira, sendo agora ou sendo mais para frente, né? E eu acho que terminamos com essa situação de isentão, né? De estarmos aí fora da direita, de estarmos atrapalhando. Porque assim, Rogério, ainda tem uma parcela da direita que é Bolsonaro no céu, na terra, no inferno, é Bolsonaro, é só isso que a política é. A direita seria ou é bolsonarista ou não é de direita. É uma coisa que eu acho que assim, a política ela não pode ser personalista nesse nível, né? E a gente alertava muito antes de 2018 de um risco de você eleger o Bolsonaro e pelos erros e pelo perfil do próprio Bolsonaro, a gente acabava tendo um PT de volta. Sim. E aconteceu. Não necessariamente por culpa do Bolsonaro. Acho que teve mais coisas, mas eu te entendo. Acho que em parte por erros dele, sim. Porque eu acho que ele teve, principalmente a condução da pandemia, foi muito desrespeitosa com a... Ela não foi errada, mas ela foi um pouco desrespeitosa. Ela foi muito desrespeitosa com as pessoas que perderam parentes e familiares. E ela poderia ter sido diferente porque ele não estava totalmente errado ao defender o que ele defendia, a questão
você manter o trabalho. Não, ele estava certo, eu acho. E você não morrer 2 vezes, né? De Covid e de fome. Mas acho que a forma, né? Principalmente a forma. Mas isso é um parênteses à parte. Você teve uma atuação absolutamente... E aí que eu brinco, né? Assim, o pessoal fala assim, mas o Bolsonaro tentou dar um golpe. Sim, mas mesmo que tu concorde ou discorde disso, mas o que o STF fez ao soltar o Lula foi o quê? Foi o quê? Foi democrático? Sim. Porque supostamente o Moro trocou mensagem com o Deltan lá e então vamos anular todo o processo, sendo que foi um hacker que pegou aquelas mensagens De maneira ilegal. de maneira completamente legal, que E é que uma não coisa puderam que não poderia, comprovar a parte técnica. que é uma coisa que não jamais poderia usar num processo. Assim, se teve um golpe, o golpe começou ali, entendeu? Mas enfim, haviam os alertas de que o Bolsonaro poderia, a eleição do Bolsonaro poderia fazer o PT voltar. E em alguma medida voltou. Então a política ela não pode ser personalista nesse momento, né? Eu digo para os meus amigos que são bolsonaristas, cara, agora é hora de recuar. É hora de recuar. Um pouquinho de pragmatismo, né? Agora é hora de recuar, agora é hora de vencer o PT no voto, né? E aí depois existe uma guerra institucional, uma batalha institucional pela volta da normalidade institucional entre os poderes no Brasil, que é o STF, o problema é que também é o Congresso, também é o Parlamento, né? É as emendas secretas, aquela coisa maluca do parlamento avançando sobre o orçamento do executivo, é o ativismo judicial, é os privilégios, juiz ganhando R$150 mil, desembargador ganhando, se aposentando, desembargador sendo expulso e a punição é a aposentadoria compulsória. Então você tem assim um rol de problemas institucionais para resolver. Então acho que agora é hora de um recurso estratégico e assim faz parte apanhar, é do jogo. Mas eu acho que essas críticas elas são muito diminutas nas redes sociais do pessoal que está mais fiel, vamos dizer assim, ao Bolsonaro, mas que não está conseguindo, na minha opinião, enxergar o todo. Sim. Que nós precisamos vencer. A gente tem que ser um pouquinho racional, nós precisamos vencer no voto e no Senado, para daí sim resolver os outros problemas institucionais que o Brasil tem. Senão qual que é a alternativa? É guerra? Então a gente não vai conseguir nem cuidar das nossas ilhas, como você falou há pouco. Qual que é a alternativa? É guerra? A guerra. É o Trump invadir o Brasil? Não tem alternativa, entendeu? Assim, então, qual é o valor inegociável para ti na política? Já que você falou dessa parte. Eu acho que na política, para mim, acho que existem 2 valores inegociáveis. É a democracia e a liberdade de expressão. Elas têm que andar juntos. Né? Não existe democracia sem liberdade de expressão e também não existe liberdade de expressão sem democracia. Perfeito. Um político aí que te inspira, vou estar lendo nossas perguntinhas aí do nosso... Bate-bola. Eu sob o ponto de vista histórico, eu acho que a Thatcher é uma política de referência, uma reformista que enfrentou sindicatos e que fez uma mudança profunda na mentalidade inglesa, que é uma coisa que a gente precisaria no Brasil. O Roberto Marinho estava falando hoje que ela era muito inglesa, por isso que o pessoal não gostava. E aí, trazendo para os tempos mais recentes, é um pouco do que o Milei fez na Argentina. Porque o Milei tem uma coisa muito curiosa, porque o Milei ele tinha um discurso de ruptura, um discurso libertário, né? Uma comunicação assim de massa. Mas quando ele ganhou a eleição, ele foi pragmático, se aliou com o partido do Macri, montou coligação, montou... Com Bullrich, né? Patrícia... Bullrich. Isso. Montou uma equipe, um staff de gente que conhecia o Estado, conhecia como fazer as mudanças. 5 horas de reuniões depois daquele debate. Não sei se você sabe disso. Não. Eles tiveram aquele debate em que o Milei chegou e falou para Bullrich: olha, a tua família inteira se enriqueceu por causa do Estado. E chegou o segundo turno, se juntaram lá durante 6 ou 5 horas. Lavaram toda a roupa suja. Os 3, né? O Macri, ela e o Milei. Cara, que ela conseguiu. E ele está negociando as reformas, né? Eu estava lendo esses dias, um dos projetos que ele encaminhou lá tinha 260 artigos, ele aprovou 100 e poucos. Perfeito. Negociou. Assim, não é o pessoal dizia que ele era antidemocrático, que ele queria impor. Não, ele tá provando que você dentro pode ter um discurso revolucionário e muito profundo, porque a eleição é um pouco disso, né? Do sonho, da comunicação, etc., e você pode conseguir, não é não fazer, mas é filtrar e na hora de governar
pegar o suco disso com pragmatismo para poder entregar. Quero por decreto, ele mandou por decreto. Quero projeto de lei, ele mandou projeto de lei. Então eu acho que ele tá fazendo a Argentina, eu vou fazer uma piada aqui, mas ele tá fazendo a Argentina ser grande de novo. Exatamente. No começo do século, você tinha aquela expressão, né? Rico como um argentino. A Argentina já foi um país riquíssimo, né? Que empobreceu muito na mão dos Kirchner e dessa turma toda, e ele está conseguindo recuperar isso. Seria o Milei, então, o político que mais te inspira hoje? Eu acho que Fora a Tati. Eu ficaria com a Tati. Eu só citei os dois porque eu acho que é o antigo e o contemporâneo. Sim. E qual é o risco, então, que a gente está, de repente, poderia ser grave para nós aí nesse período? Eu acho que o novo tem dois riscos hoje, né? O primeiro risco é acabar como partido, né? Não bater a cláusula de barreira e acabar indo para um caminho de extinção, fusão, incorporação, que eu acho que não vai acontecer, mas que é um risco que tem que estar mapeado. Mas um risco que eu acho que é um risco mais real e que a gente precisa como partido refletir é que a gente precisa ter um pragmatismo em algum grau para poder se manter como um dos grandes partidos do Brasil, porque o que vai acontecer no Brasil? Daqui a alguns anos no Brasil vai ter, sei lá, 10 partidos. Você acha? Dos 25, 30 que tem, vai sobrar 10. A tendência é fusão, incorporação e extinção. Porque sem recursos, sem tempo de TV, sem participação em debate, os partidos não ganham eleição, não sobrevivem. Então, se a gente quer estar entre esses 10 partidos, entre esses 15 partidos, a gente precisa de alguma dose de pragmatismo, né, de jogar o jogo da política, mas a gente tem que saber dosar muito bem, primeiro, para não se tornar mais um partido, e segundo, para também não se tornar meramente um partido satélite que fica sempre buscando um partido maior para se coligar, para se apoiar. Né? A gente precisa ter o nosso protagonismo também em muitos momentos, porque nós temos capacidade para isso. Né? Então eu cuidaria muito, assim, eu já vi alguns críticos dizendo assim, o Novo hoje é o PSOL do PL. Né? Aí uma resposta que eu gosto muito, assim, não, acho que não, porque acho que o PL não vai nunca se tornar o PT. O PT, mal ou bem, é o maior partido do Brasil e é o partido rico, que está aí há 30 anos. Acho que o PL pode acabar, inclusive, tendo ali na frente um problema de desintegração, porque é muita briga, é Valdemar da Costa Neto, é um monte de confusão. Então acho que isso não vai acontecer. Mas é um risco que a gente precisa analisar bem, a gente precisa acompanhar bem, para que de fato a gente... Bom, vamos lá, pragmatismo agora, beleza, vamos apoiar o PL aqui, vamos apoiar o PL ali, vamos lançar candidato em poucos lugares, com apoio, tá. Mas ali na frente a gente também precisa ser protagonista. Porque o Novo surgiu para ser protagonista, surgiu para ser diferente. E já provamos que funciona, em Joinville, em Minas Gerais. Exatamente, já provamos que dá certo e que dá para fazer. E temos agora 20 prefeituras da última eleição municipal, eu acho que elas vão trazer bons resultados. Né? Isso vai se consolidar, então o nosso futuro é o Issareiro. Não, tudo certo, não preciso. Então, não entendi teus gestos. Para a gente finalizar, Fred, quer deixar uma mensagem para os nossos filiados? Eu sempre reitero aqui que para você ser um filiado, você não precisa ser só contribuindo. Quem puder contribuir, como eu contribuo, o Fred contribui, com os R$39 por mês, mas nós temos também os filiados gratuitos. Né? Nós precisamos de filiados. Conta para mim o que você poderia dar de conselho aí para os nossos filiados. Eu acho, Como Rogério... fez o senhor de Bom Princípio, um exemplo bacana. Né? Eu acho, Rogério, que a gente está passando por um momento muito parecido com o momento que a gente viveu em 2017, 2018, onde a gente viveu uma onda de esperança na mudança do Brasil, com as eleições de 2018 e o Novo, na sua primeira eleição, foi muito bem votado, tanto no primeiro turno da eleição presidencial, o Zema no segundo turno vencendo a eleição. Ele tem uma história própria hoje, né? 8 deputados. A gente está vivendo um momento muito parecido com aquela eleição, mas com uma questão central de diferença. Que naquela época não se tinha tanto medo. Né? Se tinha um medo da volta do PT, mas se tinha muito mais esperança de que isso não ia acontecer e que o futuro ia ser diferente. E isso acabou, de fato, o PT não venceu aquela eleição. E eu acho que hoje a gente está vivendo um momento de, ao mesmo tempo que a gente está com um engajamento muito grande no partido, um crescimento muito grande do partido, as pessoas voltando a ter esperança no Novo, depois de uma eleição ruim em 2022, mas com esse medo.
Acho que o brasileiro, né, principalmente do nosso campo político, está com medo. Está com medo do futuro do Brasil, está com medo de uma reeleição do Lula, está com medo do que pode acontecer com o nosso país, com o avanço do abuso de autoridade, da censura, né, de todos os problemas que a gente tem vivido nesse sentido. A economia sempre ali meio cambaleante, né? Porque se hoje você está com uma taxa de desemprego baixo, ao mesmo tempo você também tem uma inflação alta, uma taxa de juros muito alta, um endividamento público muito alto. Então, isso não é sustentável no médio prazo. Então, os empresários, os investidores, as pessoas estão com medo do que vai acontecer no futuro, né? Um número grande de pessoas recebendo auxílio do Estado. E um número grande de Mascara pessoas... a questão do desemprego. Mas ao mesmo tempo, esse número grande de pessoas recebendo auxílio do Estado é uma coisa que a gente não tem visto muita saída, né? Eu tenho um estudo muito legal sobre Perfeito. o Bolsa Família, que tu pode olhar ele com o copo meio cheio e o copo meio vazio. Mais ou menos metade das pessoas que começaram a receber o Bolsa Família lá quando ele começou, tem os seus descendentes, filhos e netos, também dependentes do Bolsa Família. Então alguém poderia dizer assim, bom, mas então tu tem metade que não está dependente, né? Pô, legal, beleza, bom. Mas tu ainda tem metade que está dependente. Então assim, você vê cada vez menos você tem pouca estrutura de porta de saída. Você tem uma geração muito dependente do programa assistencial. E hoje, inclusive, antigamente tinha uma máxima, vagabundo recebe Bolsa Família e não quer trabalhar. No passado, isso era só uma... Não é um preconceito a palavra, mas enfim, isso era só um chavão. Não era comprovado que isso acontecia. Hoje não. Hoje você já tem estudos sérios, econômicos, muito bons, mostrando que o Bolsa Família está impactando no mercado de trabalho. Por quê? Depois da pandemia, o Bolsa Família ficou num patamar mais alto, o auxílio emergencial virou Bolsa Família, e ele ficou num patamar elevado. Então, hoje ele parte ali de R$500, R$600, não me lembro exatamente o valor, e o salário mínimo é R$1.500. Aí, dependendo de quantos filhos tu tem, teu benefício pode chegar a 1.000 e tanto. Aí, você tem um benefício de R$1.000. Pegando um exemplo, né? Aí você faz uma faxina, você vai de Uber, você anda, né? Faz um mototáxi, faz um Uber, faz um iFood, corta uma grama, faz um trabalho informal de pintura, enfim, qualquer coisa assim. Tu já chega ali a 2,5 de renda mensal, na informalidade. Quem é que vai largar isso por um trabalho formal com carteira assinada para ganhar um salário mínimo? Mas isso tudo que a gente estava falando, que apesar da economia estar com a taxa de desemprego baixa, a gente tem todos esses problemas e desafios, e as pessoas, apesar de terem esperança, e o Novo está numa crescente, as pessoas estão tendo esperança no partido, também estão com muito medo. Eu sou filiado 999 do Novo, estou completando 10 anos de filiação, assim como o partido está completando 10 anos. A gente já errou, a gente já acertou, mas a gente está aqui, firme e forte, indo para a nossa 6ª eleição, né? 16, 18, 20, 22, não é 24. Nada, você é um bebê. 26, nós estamos para 6 eleições, exatamente. Nós somos um bebê político que amadurece cada vez mais, que está crescendo, que está consistente e que está indo para a eleição mais importante da nossa história. Sim. Então, se você acredita em 60% das nossas ideias, em 70% das nossas ideias, porque ninguém vai concordar 100% com todo mundo, sempre vai haver um grau de Aqui dentro do Novo, por exemplo, a gente tem algumas divergências. É absolutamente natural que você tenha. Mas se você acredita no nosso core central, liberdade econômica, liberdade de expressão, valores éticos e morais de retidão, propriedade privada, se você se filia no Novo, seja candidato. Se não quiser ser candidato, ajude uma candidatura. Ajude alguém. Tire um tempo da sua vida para uma contribuição cívica, porque o país precisa de nós. E se nós não participarmos, alguém vai participar. Se nós não nos candidatarmos, alguém vai vencer a eleição. E a gente está num momento muito crítico mesmo da nossa história. E os políticos nada mais, nada menos do que são um retrato da nossa sociedade. A gente precisa influenciar a sociedade positivamente através da educação, através de trabalhos sociais, através das boas ideias, para que a gente possa
para que a gente possa desenvolver o nosso Brasil. E se eu espero estar errado no meu pessimismo com o futuro do Brasil e que a gente possa ser uma nação mais próspera, mais desenvolvida, onde as pessoas não dependam de receber bolsa família, tenham emprego, tenham renda, né? E evidentemente preservando a necessidade para aqueles que realmente precisam, mas essa esperança assim que eu vejo que o novo traz para as pessoas, né? A esperança de ver esse país e ver esse país logo, né? Porque a gente é o país do futuro há quanto tempo? Quanto tempo? Não podemos continuar sendo só o país do futuro. É isso Fred, aí. queria agradecer mais uma vez por estar aqui. Satisfação. Obrigado mesmo. Assim, é uma aula falar contigo, cara. Tu é novo, mas tenho orgulho de poder participar do Partido Novo e ter pessoas que eu possa conversar como tu. E com certeza, brevemente você vai estar aqui, mas um dia a gente vai estar fazendo um novo programa aqui e vendo como todas as coisas mudaram, como a gente plantou essas sementes, como a gente pregou no deserto. E se não tivermos ainda chegado na Terra Prometida, a gente vai estar um pouquinho mais perto dela. É isso aí. Certo? Beleza. Obrigado. Valeu, pessoal.